Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, lendo versos de 8 a 11. Estamos encerrando uma série de mensagens nesse texto, neste capítulo 1 da segunda carta de Pedro, nos versos de 1 a 11. Hoje, meditando nesses 4 versos, de 8 a 11. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento da leitura desse texto. Segunda Pedro, capítulo 2, versos de 8 a 11. Esta série de mensagens tem como foco aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a situação atual do Brasil e qual o papel que precisamos desempenhar, qual é a nossa parte, o que é que precisamos fazer com o objetivo de ter um Brasil melhor. O apóstolo Pedro, nesta segunda carta, capítulo 1, lemos a partir do versículo 8: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que fala ao nosso coração, agradecemos pela orientação que ela nos traz para o viver, e pedimos, Pai, que o Teu Espírito dirija a cada um de nós nesta hora, para que possamos entender o recado que Tens para nós e aplicar no nosso viver conforme a Tua vontade. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, o texto que temos abordado ao longo deste mês de abril vai desde o versículo 1 desta carta, neste primeiro capítulo. Esse texto, a parte inicial até o versículo 7, nos fala que Deus nos tem dado tudo o que é necessário, a vida cristã e a piedade, a nossa fidelidade a Ele. Fala a respeito do nosso pleno conhecimento dEle, como um alvo a ser buscado. O Senhor Jesus, inclusive, em João capítulo 17, verso 3, Ele vai dizer que a vida eterna está em conhecermos a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Tomarmos posse, compreendermos, vivenciarmos a vida eterna, está associado a conhecermos a Deus e a Jesus Cristo. E neste conhecimento dele sermos coparticipantes da natureza divina. Podermos experimentar um pouco da realidade do que Deus colocou em nós desde a criação, mas que nos afastamos desse propósito de Deus por causa do pecado, da desobediência a Ele. O texto continua dizendo que nessa participação da natureza divina, isso nos faz nos livrar da corrupção que há
no mundo, promovida pela cobiça. E aí a gente tem um retrato daquilo contra que temos lutado. Estamos numa batalha no nosso país, a corrupção. Mas sabendo que a corrupção não está apenas lá no meio político, talvez nas empreiteiras, aquilo que a gente tem ouvido de pessoas que, distorcendo o que seria a sua responsabilidade, procuram tirar proveito, e quando alguém tira proveito, alguém perde proveito. Quando alguém tira proveito, alguém deixa de ter, por exemplo, atendimento na saúde. Quando alguém tira proveito, alguém deixa de ter uma boa estrada e há um acidente e alguém vem a falecer. O texto diz que estaremos sendo livres da corrupção que há no mundo. Estaremos sendo livres a partir de nós mesmos, porque nós é que precisamos plantar, semear aquilo de que o Brasil tem tanta necessidade em desfrutar. É preciso que estejamos cultivando isto. E o texto diz que, ao caminharmos nesses passos, estaremos nos livrando da corrupção que há no mundo. O apóstolo Pedro, então, pede empenho em algumas qualidades na vida cristã. E ele menciona aqui 8 qualidades. A primeira, fundamental, que é a fé. E a fé está exatamente no fato de que Deus nos ama, Ele nos busca, Ele quer o melhor para nós, e quando nos interessamos, nos envolvemos com aquilo que Ele tem para nós, é que os seus propósitos vêm a se cumprir na nossa vida. E o primeiro propósito de Deus para nós é que possamos estar com Ele por toda a eternidade. Ao terminarem os nossos dias aqui, podermos ter a certeza de estar com Ele. E alguém pode até dizer: mas pastor, como é que alguém pode ter certeza? E o julgamento? Como é que vamos estar na hora do julgamento? Como é que Deus há de considerar as nossas ações, as nossas atitudes, aquelas vezes em que agimos contrariamente ao que seria a vontade dEle? Mas a fé que Deus nos oferece é a fé de que na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, Ele mandou Jesus para assumir a condenação do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter perdão. Jesus leva a culpa e nós recebemos justiça. Jesus se transforma em culpado e nós nos transformamos em justificados. Esta é a promessa que o Senhor Jesus nos traz. Isto é o que a Bíblia registra em diversos textos que poderíamos citar. Hoje pela manhã citamos o texto de Atos 4:12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou na palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 40, quando ele diz: a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a promessa que o Senhor Jesus faz. É a fé de que o seu sacrifício lá na cruz foi suficiente, porque se dependesse de cada um de nós, com as nossas falhas, com as nossas insuficiências, as nossas fraquezas, isso seria impossível. Impossível por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo versículo complementa dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A primeira coisa que Deus espera encontrar em nós é a fé de que a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi suficiente para cobrir
todos os nossos pecados. Em 1 João capítulo 2, o apóstolo João vai dizer que ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A fé de que Cristo é Salvador, que Ele já fez o necessário. Por isso, ao morrer ali na cruz, Ele disse: tudo está consumado, tudo foi feito, todo o necessário para a nossa salvação foi realizado por Jesus Cristo, vivendo sem pecado, poder morrer pelos nossos pecados, para fazer a troca conosco, para nos fazer o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tira de sobre nós o fardo dos nossos pecados. E alguém pode dizer: mas pastor, e então a salvação está somente nisso? A gente crê em Jesus e então está salvo e pode viver do jeito que quiser? Quando a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz. E é aqui onde esse texto vai nos deixar tão claro. Há algo que Ele espera que possamos fazer por Ele, como adoração a Ele, como algo que fazemos expressando o quanto nós somos gratos. Não é um pagamento, não é em retribuição. Não teríamos como retribuir o sacrifício de Jesus na cruz, mas é em adoração ao seu nome. Colocamos a nossa vida ao seu dispor. Em adoração ao seu nome, buscamos servi-lo. E então esse texto vai dizer o que é que precisa estar sendo associado a esta fé. Esta fé deve estar associada à virtude, à busca pela excelência, ao conhecimento, estarmos conhecendo a Deus, a sua palavra, ao Senhor Jesus Cristo, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Todas essas coisas fazem parte do que a vida cristã se propõe a cada um de nós. E de como então devemos viver esta vida cristã. E então no texto que nós lemos ele diz: se estas qualidades existirem e estiverem crescendo, vocês não serão nem inoperantes nem improdutivos. Se existirem essas qualidades e estiverem crescendo, como está a minha expectativa de crescimento na vida cristã? Talvez você possa dizer: eu já tenho 40 anos de vida cristã, 50 anos de vida cristã, ou talvez menos, 10, 5. Mas como está a expectativa de crescimento? O que o apóstolo Pedro aqui diz é que essas características devem existir em nós e devem estar em crescimento. Nós estaremos sempre cultivando esses valores, estaremos buscando colocar-nos diante de Deus em avaliação. Senhor, será que eu tenho feito tudo que está ao meu alcance nessa área? Será que nessa característica eu tenho algo mais que precisa ser incrementado, que precisa ser aumentado? De que maneira estarei vivendo cada vez melhor esses princípios que a palavra nos apresenta? É a nossa busca pela excelência. E nessa busca, então, o texto diz que essas qualidades impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A gente corre o risco de, tendo o conhecimento de Jesus Cristo, guardarmos esse conhecimento para nós, e a gente viver daquele jeito que aquele pastor numa cidade do interior, quando um jovem daquela cidade estava indo para a capital para estudar, para fazer faculdade, e aquele pastor disse: olhe, tome cuidado porque haverá muita influência sobre a sua fé, que você esteja bem firmado na palavra, para que você possa se dar bem na sua vida, mesmo assim no ambiente de universidade e tal. E aquele jovem foi para a capital,
5 anos depois, formado, aquele jovem volta. E aí o pastor pergunta: e aí, como é que foi? Você teve muita luta por conta da sua fé? Como foi a sua experiência? Ele disse: não, pastor, eu fui esperto. Nesses 5 anos eu não contei a ninguém que eu era um crente em Jesus Cristo. Ninguém atacou a minha fé, porque ninguém nem soube. E às vezes a gente tem um pouco disso, né? Às vezes a gente tem um pouco de guardar para a gente, e embora o Senhor Jesus Cristo tenha dito que aquilo que a gente encontrou nele é necessário compartilhar. Jesus Cristo, falando com a mulher samaritana, ele ofereceu a água da vida, e aquela mulher disse: dá-me dessa água. E Jesus disse: aquele que beber dessa água, desse poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, essa água se tornará dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquilo que nós encontramos em Jesus Cristo se transforma em nós, em algo que, por mais que distribuamos, nunca acaba. É uma fonte jorrando para a vida eterna. O compartilhar esta fé em Jesus Cristo, o contar aos outros que Cristo salva de graça por meio da fé, é plena graça da parte dele. É necessário que sejamos, então, operantes e produtivos, frutíferos. É necessário que estejamos compartilhando a nossa fé, e não simplesmente guardando-a para nós mesmos, tendo o conhecimento de Deus, mas sendo inoperantes e improdutivos. Mas se cultivarmos fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, então não seremos nem inoperantes, nem improdutivos. Mas ele continua agora mostrando o lado contrário, porque ele diz: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se alguém não cultiva estas coisas, está vivendo a sua vida sem levar em conta aquilo que seja do interesse da parte de Deus, aquilo que Deus coloca na nossa vida como missão, como tarefa. Está olhando também somente para aquilo que está perto, está à sua volta, aquilo que é o seu interesse pessoal, e com certeza estará voltado para o que é o material. E o Senhor Jesus contou uma parábola certa vez, a história de um homem que tinha ganhado muito dinheiro, estava rico, ele não tinha nem onde guardar o quanto tinha, e então ele disse para si mesmo: eu vou construir celeiros maiores, e eu vou guardar tudo aquilo que tenho colhido, tenho como resultado do meu esforço de vida, e então vou dizer para mim mesmo: agora viva regaladamente. E aí o Senhor Jesus diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Aquilo que a gente ajunta aqui, aqui fica. Aquilo que a gente tem como material, aqui fica. Hoje pela manhã o pastor Nelson, pregando aqui, estava mencionando a idolatria que podemos ter, a idolatria de ter coisas em primeiro lugar do que o lugar que era para ser dado a Deus. E alguém talvez valorize demais a sua casa, talvez valorize demais o seu carro. Lembro até de um comercial meio cômico, e é aquele tragicômico, de um enfermo que é trazido, alguém que sofreu um acidente e que é trazido para ser transportado numa ambulância. E o motorista da ambulância, quando vê aquela situação, diz: não, eu acabei de lavar. Se ele entrar aqui, vai deixar tudo sujo, tudo manchado até de sangue. Não, agora não, meu cuidado é com a minha ambulância.
E muitas vezes a gente pode colocar coisas assim com um valor superior do que aquele que deveria ter. E principalmente quando coisas começam a tomar lugar antes daquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Então o apóstolo Pedro diz em seguida: empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Um maior conhecimento de Deus confirmará, fortalecerá a nossa fé. Empenhe-se em consolidar o chamado e a eleição de Deus. Se houve um momento em que você sentiu que Deus o estava chamando, que Deus estava colocando diante de você a opção de receber a Jesus como seu Salvador, e você então abriu o coração e você tomou um passo em direção ao Senhor Jesus, Ele está dizendo que esta maneira de viver vai nos trazer a experiência com Deus, que estará reforçando a nossa fé, consolidando este chamado recebido de Deus. Estaremos a cada dia tendo mais vigor na nossa fé. E aí ele complementa dizendo: se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Claro que o apóstolo Pedro aqui não está dizendo que agindo assim a gente não vai cometer nenhum pecado nunca. O tropeço aqui não é o fato de não pecarmos, porque nós somos falhos, nós somos fracos. O apóstolo João vai dizer que se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós somos passíveis de erro. De repente a gente quer acertar e erra. A gente tem uma reação explosiva, diferente daquela que deveríamos ter. A gente tem um pensamento mau em relação à atitude de alguém, e a gente começa a interpretar aquela atitude, e a gente já diz com certeza, fulano fez isso com tal intenção. Só que não nos cabe saber a intenção das pessoas. A intenção só quem sabe é a própria pessoa e Deus. Mas a gente já presume, a gente já faz o julgamento, e a palavra de Deus diz: não julgueis uns aos outros. Quando ele fala aqui a respeito deste tropeço, é aquele tropeço que a gente é tentado a dar. Quando alguma coisa na nossa vida, de repente, acontece diferente, de forma diferente daquilo que nós esperaríamos. Quando de repente surge uma tragédia, quando talvez aquela empresa que você montou, ela não deu certo e você teve que desfazer tudo. É de repente algo na saúde que acontece e você começa a perguntar a Deus, por que é que isso está acontecendo? E a gente é levado até a pensar, será que adianta orar? Já passei por experiência em que fiquei pensando, mas será que adiantou orar, porque a coisa aconteceu de uma maneira diferente da esperada? Mas lá adiante pude ver que a maneira como a coisa aconteceu era a maneira que Deus tinha como resposta de oração. Era a maneira de Deus que sabe o que é o melhor para nós. Nós não sabemos o que é o melhor, mas Ele sabe. E então aquilo que vem a acontecer pode ser simplesmente parte de uma construção que Ele está realizando na nossa vida. E é por isso que Romanos capítulo 8, verso 28, vai nos trazer a afirmação de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez isoladamente você veja uma coisa e diga, o que é que isso tem para o meu bem? Mas o texto diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Deus sabe. E nesse mesmo capítulo 8, tem a afirmação de que nós temos uma prova suficiente desse agir de Deus para conosco. Porque o texto vai dizer,
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus nos ama ao ponto de entregar Jesus para morrer em nosso lugar, nós podemos crer que aquilo que Ele permite na nossa vida, se a nossa vida está entregue em Suas mãos, aquilo que Ele permite é porque Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. E assim, Ele diz que se estivermos consolidando esse chamado no cultivo dessas qualidades cristãs, estaremos confirmando a nossa fé, e então Ele diz: jamais tropeçarão. E ele conclui dizendo: e vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa tradução da NVI, ela traz um pouco mais de clareza, porque ele diz: vocês estarão ricamente providos quando entrarem. Outra tradução vai falar que terá amplo acesso. De fato, o que esse texto aqui está dizendo é que Deus espera que cheguemos diante dele com algo que seja expressão da nossa adoração, resultado da nossa vida em adoração a Ele. Na parábola dos talentos, Jesus Cristo faz a comparação de um senhor que saiu e deu talentos a 3 dos seus servos, 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. E no retorno ele cobra de volta: e aí, como é que vocês investiram esses talentos? Claro que talento era uma moeda corrente naquela época, aquele recurso financeiro colocado à mão, mas que nós aplicamos com as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. O que é que a gente está fazendo com essas oportunidades? Alguém já disse que o que importa de fato não é quais as oportunidades que têm sido colocadas nas nossas vidas, mas o que nós estamos fazendo com essas oportunidades. Alguém pode nascer em berço de ouro e desprezar essa oportunidade e desfazer de toda a fortuna recebida dos pais e terminar os seus dias na bancarrota. Uma outra pessoa tem a oportunidade de negociar, nasceu num lar muito pobre, mas teve uma oportunidade de colocar um negócio e pelo seu esforço, ou talvez a oportunidade de estudo e pelo seu empenho, conseguiu construir uma vida. O que importa então não é o que é colocado nas nossas mãos, mas o que fazemos com aquilo que é colocado em nossas mãos. O Senhor Jesus diz que aquele senhor cobrou o retorno, e ele disse: o que é que vocês fizeram com os talentos recebidos? E cada um veio, e o que recebeu 5, entregou mais 5. O que recebeu 2, entregou os seus 2 e mais 2. E aqueles receberam a palavra de aprovação do seu Senhor. E acho interessante que o que ganhou deu um lucro de 5 para o seu Senhor, e o que deu lucro de 2 para o seu Senhor, receberam daquele Senhor a mesmíssima palavra de aprovação. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. A mesma expressão, porque cada um fez o que estava ao alcance. O que Deus espera de nós é que nós possamos fazer o que está ao nosso alcance, o que nos é possível. Ele não vai nos cobrar fazermos o que outra pessoa fez. Ele não vai nos cobrar termos os frutos que alguém teve uma capacitação dada por Deus específica para aquilo. Um Billy Graham, por exemplo, que pregou o Evangelho em todo o mundo, as multidões. O que é que Ele vai requerer de mim? Ele vai requerer apenas aquilo que eu posso fazer. O Senhor Jesus, numa outra palavra, ele fala a respeito de uma figueira que havia no meio de uma vinha, e o Senhor daquela vinha foi naquela figueira procurar fruto, e não encontrou figos.
Eu acho interessante que nesta figura há uma figueira no meio de uma vinha. E aquele homem não vai procurar uvas naquela figueira, claro. Vai procurar figos. O que Deus procura em nós é aquilo que nós podemos produzir. E então, nesse texto, o que o apóstolo Pedro diz é que nós chegaremos diante do Senhor, trazendo os nossos frutos. Quem é figueira, trazendo figos. Quem é parreira, trazendo uvas. Quem é mangueira, trazendo mangas. Cada um de nós entregando diante do Senhor aquilo que foi possível produzir com a nossa vida, ao investir, a ter este empenho que o apóstolo Pedro menciona, em cultivar essas qualidades cristãs. E termos como resultado, quando terminarem os nossos dias, chegarmos diante de Deus e termos algo a oferecer a Ele em adoração. Não para ter acesso ao céu. Para isso, Cristo já pagou o preço. Mas, como expressão da nossa adoração a Ele. Termino com o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versos de 11 a 15. Onde agora o apóstolo Paulo, ele fala sobre aquilo que podemos construir na nossa vida. E ele diz, 1 Coríntios 3, de 11 a 15, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O alicerce é Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Nessa palavra do apóstolo Paulo, o que nós temos é a figura dessa construção. O fundamento é Jesus Cristo, a nossa fé de que Cristo é o Salvador. Agora ele diz que em cima disso nós podemos construir algo que pode ser de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E ele diz que o fogo provará a obra de cada um. Não sei quantos já viram o que a gente tem como expressão fogo de palha. E eu lembro muito bem, na minha adolescência, alguém capinou o terreno do lado e tinha um capim bem fino. E aquela pessoa capinou e juntou no monte, aquele capim bem fino. E aquele capim secou. E então minha mãe disse, vai ali do lado e queima aquele capim, para que não seja ali um foco de algum bicho, escorpião ou coisa que o valha. Então eu fui ali, fiquei do lado do vento, risquei um fósforo e coloquei no início daquele monte que tinha mais ou menos assim 1,30 m, 1,5 m, aquele círculo ali. E aquele fogo durou aproximadamente 6 a 8 segundos. Aquela palha seca ali, de repente o fogo fez e apagou-se. E pouco restou de cinzas. O que é que teremos para apresentar diante de Deus com a nossa vida? Em primeiro lugar, o fundamento que é Jesus Cristo. A fé de que Jesus é Salvador, de que Ele já fez o suficiente, de que aquilo que eu faço não colabora para a minha salvação. O apóstolo Paulo vai dizer, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
As boas obras, cumprirmos boas obras, são a nossa responsabilidade, fomos criados para isso. Mas a salvação que Cristo promoveu na cruz, esta é o fundamento. A nossa fé é de que Cristo nos salva de graça, e a nossa vida precisa ser entregue nas suas mãos. E em cima disso, o que é que estaremos construindo? De que maneira estaremos cultivando esses valores, para que a nossa vida seja referência, para que a nossa vida seja referência num Brasil que tem como referência, muitas vezes, este levar vantagem, o tirar proveito, o conseguir o que não me seria devido, mas construir um Brasil sólido, de honestidade, em que quando alguém encontra um determinado valor e entrega para a polícia, é notícia de jornal. Quando essa deveria ser a prática. Se alguém encontrou uma carteira, se alguém encontrou uma cédula, de quem é essa cédula? E podermos estar construindo esse Brasil melhor e adorando ao Senhor com as nossas ações. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Coloque-se diante dele em primeiro lugar, se você já fez essa entrega, reconhecendo que Cristo já fez tudo, de que a salvação que ele oferece é de graça por meio da fé. Ele já fez o necessário. Aquilo que fazemos para ele é como diz Isaías, quando afirma que aquilo que nós podemos fazer para ele é como trapos de imundícia, mas que ele já fez o que era necessário para nossa salvação, para podermos estar na presença de Deus, para ter a certeza da eternidade. E então faça nesta hora a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Diga do seu coração para o coração de Deus: sim, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Eu entendo que o preço ele já pagou na cruz, e eu o recebo como meu Salvador e Senhor. E cada um que já recebeu a Jesus Cristo, o que é que precisamos estar cultivando? De que forma precisamos estar nos avaliando à luz do que esse texto nos apresenta? E estarmos buscando excelência na nossa vida de serviço ao Senhor, de serviço ao próximo como expressão de serviço ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por Jesus Cristo que morreu na cruz, levando sobre si o nosso pecado, para que pudéssemos ter perdão, segurança de vida eterna, a certeza de estar contigo, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, mas na certeza de que se confessarmos os nossos pecados, como diz a Tua palavra, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, Senhor, se alguém aqui ainda não tinha dado este passo, que o Teu Espírito esteja confirmando nos corações a necessidade desta entrega e de uma vida que seja para glorificar o Teu nome, como adoração a Ti, um preito diante de tudo aquilo que Tu fizeste, demonstrando o Teu amor por nós, daquilo que Tu fazes no nosso viver, pela Tua presença nas nossas vidas. Por tudo isso, Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que a nossa vida seja uma busca permanente de fazer o melhor para Ti, buscar a excelência naquilo que fazemos para Ti, e que o Teu nome seja assim glorificado no nosso viver. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, que possamos ter o discernimento de entender a Tua direção na nossa vida, o Teu ensino através da Tua palavra,
a comunhão contigo em oração, trazendo orientação para o dia a dia, e que desta maneira, Pai, possamos estar louvando a Ti e construindo uma nação, uma pátria, o nosso lugar, espelhando a vida do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém.